do hino nacional brasileiro. Ou seja, vamos tentar compreender ou entender o significado textual, o significado do texto presente no hino nacional brasileiro, das palavras, das frases, das orações, do seu sentido denotativo, que está presente no dicionário, e também do seu sentido conotativo, que é o sentido subjetivo, figurativo da linguagem. Bem, vamos aqui o seguinte: nós sabemos que o Brasil possui 4 símbolos nacionais. O hino nacional brasileiro, que é um símbolo de exaltação e também de glória em nossa pátria, é tido como uma canção bastante complexa, ou seja, muito complexa. Além de trazer palavras muito pouco usadas no dia a dia, considera-se que sua letra é repleta de metáforas, no sentido metafórico do texto. Ademais, seu texto definitivo segue o estilo literário do parnasianismo, presente em nossa língua portuguesa, né? Esse estilo parnasiano, ele privilegia a forma, bem como justifica a incorporação de uma linguagem do tipo rebuscada, apresentando diversas inversões na sintaxe, que dificultam, sobremaneira, a própria compreensão e a clareza da mensagem que se deseja transmitir. Dessa maneira, a priorização que foi dada à beleza da forma, quando da elaboração ou confecção do hino nacional brasileiro, fez com que toda a clareza da mensagem ficasse bastante comprometida, dificultando sua real compreensão. Como causa disso, concorrem o preciosismo vocabular empregado, né, e as constantes inversões presentes na ordem do discurso, que eram muito comuns e eram muito usadas pelos acadêmicos e por pessoas ricas no fim do século XIX, mas eram muito distantes da capacidade de compreensão do universo de nossa geração atual. A maioria das pessoas, mesmo tendo domínio da letra do hino, ou seja, conseguem decorar e cantar corretamente o hino, essas pessoas desconhecem quase que completamente seu real significado. E aqui nós vamos tentar passar esse significado para vocês aqui de acordo com nossa interpretação. Bem, então, o hino nacional brasileiro, vamos aqui dar os créditos a quem de direito, né? O seu letrista é Joaquim Osório Duque Estrada, e a música foi feita por Francisco Manuel da Silva. Nós o dizemos aqui em 2 partes. Primeira parte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Bem, esse texto aqui está invertido. A gente poderia lê-lo em ordem direta da seguinte forma: as margens plácidas do rio ou do riacho Ipiranga, né, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Bem, calmo significa plácido. O nosso Dom Pedro I, quando proclamou lá no Riacho de Ipiranga, né, o grito da independência, ele vinha de uma viagem a Santos, né? E ele declarou a independência brasileira nesse momento. Grito significa brado, que está presente aqui no texto. Retumbante seria uma coisa estrondosa. Retumbante, estrondosa. Isso faz um contraste com a serena placidez das margens do Riacho Ipiranga. Perfeito? Por exemplo, a gente até poderia dizer as margens calmas, né, do Riacho Ipiranga. Essas margens ouviram o grito estrondoso de Dom Pedro I, que foi nosso herói. E, nesse momento, Dom Pedro representava a nação brasileira. Bem, então você nota que há aqui a inversão das palavras. Essa inversão, como falei anteriormente, era bastante comum à época, não é? Então, voltando, nós temos, por exemplo, que as palavras bastante conhecidas, mas há outras não. Nós então empregamos palavras calmas, a palavra tranquila, a palavra serena, em substituição a essas palavras aqui que são menos usuais. Perfeito? E agora nós temos uma outra parte do hino nacional,
que seria essa daqui. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, que é esta daqui. Bem, a palavra que fúlgido quer dizer brilhante. Perfeito? E aqui, se você observar, não é? Aqui já diz brilhou. Se ele tivesse dito brilhante aqui, ia ficar muito redundante, não é? Então ele usou fúlgidos. Perfeito? Isso iria ficar muito repetitivo. Então esse grito da independência, ele fazia com que a nação, que era uma colônia, se transformasse numa nação livre, né? Ou seja, a nação dependente de Portugal e ficou livre. Um país com soberania, com autonomia, né? Então essa liberdade aqui, ela pode ser comparada, pois, certo? Ao céu da pátria, ao céu brilhante da pátria, né? Todo iluminado. E na época da colônia, esse sol era escuro. Ele estava obscurecido por essa mácula do colonialismo. Então, continuando aqui, né, a nossa análise, nós então verificamos que esses raios fúlgidos são os raios luminosos ou brilhantes. Perfeito? Bem, continuando aqui, nós teremos uma sequência. O seguinte: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, que seria esta parte aqui. Perfeito? Bem, o que significa penhor? Penhor. O penhor, ele é igual a segurança, é uma garantia de segurança. Aliás, a gente até, né, quando coloca um objeto penhorado, né, por exemplo, para pegar um dinheiro, fazer um escambo, uma troca com dinheiro, né, e a gente recebe muitas vezes um papel daquele objeto que foi penhorado. Perfeito? Então o Brasil passou a ter o penhor da igualdade, né? Quando ele conseguiu a independência, naquele momento, lá no Riacho do Ipiranga. A partir de então, Brasil e Portugal ficaram em nações que tinham a mesma igualdade, eram independentes. Portugal não era superior ao Brasil, nem o Brasil superior a Portugal. Então o que é que acontece? O nosso peito, ele desafiava a própria morte. Perfeito? Você nota que há uma inversão aqui nas palavras do texto, né? Então, o penhor também pode ser conceituado como um direito, perfeito? Um direito dessa igualdade. O nosso braço forte é a nossa firmeza, a nossa fortaleza. E, quando ele fala em seio, nós queremos dizer no nosso âmago, no nosso interior, né? Dentro de si mesmo. Perfeito? O peito, ele representa também, pessoal, o próprio coração, porque o coração está dentro do peito. Há um sentido aí, espécie de um sentido conotativo aqui. Perfeito? Então vamos aqui continuar com nossa análise e vamos partir agora. Então a gente sabe realmente que o povo brasileiro conquistou a liberdade, né? Por meio de sua própria força e de sua coragem, né? Então ele não hesitará em momento algum em defender a pátria através de sua própria morte, né? Ele luta, luta, luta até morrer. Por quê? Por meio de nossa coragem, a gente conquistou uma igualdade, uma condição que antes era de Portugal, que era nosso colonizador, nosso mandatário. Era como se fosse nosso sucerano, a gente era o vassalo. Então nós devemos manter nossa situação de liberdade e sacrificaríamos a própria vida. Outra parte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Bem, o que é idolatrar? Você idolatra um ídolo da música popular brasileira, por exemplo, um Chico Buarque, um Roberto Carlos, né? Então,
um jogador de futebol, um Pelé, um Messi, um Garrincha. Já a palavra salve, na realidade, é uma espécie de Deus te salve, não é? Perfeito? Deus te salve. Ou seja, a idolatria corresponde à amada, à nossa venerada, à nossa adorada, idolatrada. Bem, outra parte aqui. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem dos cruzeiros resplandece. Que é esta daqui. Bem, uma coisa intensa é uma coisa vívida, né? Viva. É como se ela ardesse, como se ela pulsasse. Bem, aqui a palavra resplandecer, ela significa brilhar, brilhar com muita intensidade. Certo? Límpido, uma coisa limpa, significa uma coisa clara, que transparece. Clara que transparece, né? Então, o Brasil é como se fosse um sonho intenso comparado aqui pelo letrista. Ele ainda tem muito a conquistar no mundo. Perfeito? Nosso país, Brasil. Bem, o cruzeiro, na realidade, esse cruzeiro aqui é o Cruzeiro do Sul. É aquela constelação, não é? Que nos abrilhanta aqui no céu do Brasil. E por ter uma forma de cruz e, ao mesmo tempo, lembrar Nosso Senhor e Jesus Cristo e as práticas do cristianismo. Perfeito? É como se o Brasil fosse um sonho intenso, em que em nosso céu líquido a cruz de Jesus Cristo resplandecesse, né? E, ao mesmo tempo, a cruz ela propiciasse um raio muito brilhante para iluminar todo o Brasil. Perfeito? O Brasil, neste verso aqui, ele está amparado por Jesus Cristo e por Deus. Perfeito? Bem, então, seria o que vido? Seria resplandecente, seria brilhante. Perfeito? O que é risonho, por exemplo, que a gente ainda não falou? Esse risonho aqui, ele tem uma ligação com as promessas, né? Perfeito? O límpido a gente já disse que seria o claro, né? E o resplandecente, vamos voltar, seria uma coisa que brilha. Bem, a partir disso, vamos ao próximo. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Bem, o Brasil realmente é um país gigantesco. Comparativamente a outras nações, ele ocupa o quinto lugar em área territorial, não é? Ele seria realmente uma potência em termos de território. Então, ele é comparado a um gigante, que você observa aqui. Um impávido significa algo ou alguém que não tem medo, que não se apequena perante a nada, tem coragem, é destemido. Já colosso, perfeito, é uma coisa de um tamanho descomunal. Então, a gente poderia talvez reanalisar esse texto assim, que o Brasil é belo, que ele é forte, que, devido a seu tamanho, que é muito grande, não é? Que a natureza deu esse tamanho ao Brasil, ele não se apequena com nada, ele é destemido, né? E, ao mesmo tempo, essa própria grandeza
ela vai aparecer muito no futuro da nação brasileira, no futuro do Brasil. Então, ele ser gigante pela própria natureza significa que desde que ele apareceu, desde que ele nasceu, impávido e destemido colosso, né? Que esse colosso é propriamente um sinônimo até de gigante que foi dito aqui anteriormente. E, como ele espelha essa grandeza, ele refletirá essa grandeza no futuro. Então temos aqui terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada é Brasil. Bem, é um texto talvez que apresenta uma maior facilidade de interpretação, não é? E há nele, evidentemente, algumas poucas inversões. É como se o Brasil fosse uma nossa terra bastante amada, né? E a gente escolheu aqui o Brasil, não é, justamente para ser nossa terra eterna, nosso penhor de liberdade. E entre outras terras existentes, entre outras mil, né, ela sempre será nossa pátria amada. É como se fosse uma mãe que apresenta uma gentileza perante seu filho, uma mãe bastante carinhosa, desdenhosa para com sua prole. Né? E deste solo aqui que ele fala, né, evidentemente que é nossa pátria, nosso chão, certo? Que significa, ao mesmo tempo, uma pátria amada. Uma pátria bastante amada. Perfeito? Bem, então, só recordando que gentil tem uma conotação aqui, uma conotação aqui de generosa. Aqui nós temos aqui nossa segunda parte aqui do hino, que a gente fez aqui uma divisão, né? Vamos estudar aqui, continuando. O que é que nós temos aqui, ó? Deitado eternamente em branche esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, floresta da América, iluminado ao sol do novo mundo. Bem, a palavra esplêndido significa deslumbrante, maravilhoso. Quando fulgura, significa que brilha, que resplandece. Perfeito? E também que se sobressai em relação a outras coisas. Já florão, ele tem ligação com flor. Seria alguma coisa relativa à flor, em sua grandeza da flor e sua beleza. Bem, a gente vê aqui que a localização do Brasil na América do Sul, né, ela é muito privilegiada. Né? O Brasil possui um berço esplêndido, né? Tem o mar, tem a luz, o céu profundo, certo? É iluminado, bastante iluminado, né? Toda a sua natureza, as suas matas, os seus morros. O Brasil é uma nação independente, nova, né? E é um país, evidentemente, recém-nascido. Ele apareceu ao mundo como uma nação que tem futuro. Quando ele diz, por exemplo, ao som do mar, do oceano, e esse oceano, ele é representado pelas praias, umas praias que são muito bonitas. Bem, e quanto à luz do céu, que é profundo, que ele é exatamente um céu tropical, um céu que possui muito sol, muito iluminado. Então, isso aqui transmite como se fosse uma nação que tem bastante futuro e uma nação bastante promissora. Não é? E o que é Novo Mundo? O Novo Mundo são as Américas, que foram descobertas há pouco tempo. Não é? E o Velho Mundo seria constituído basicamente pela Europa. Então, por exemplo, a gente poderia entender essa parte como se fosse o seguinte, que o Brasil, que tem uma localização muito boa, né? Ele tem uma natureza bastante rica, com muito sol e oceano. Então, comparativamente a outras nações americanas, ela talvez se destaque como se fosse um florão.
como se fosse florão. Então é o seguinte, né? Teus risonhos ali dos campos têm mais flores, né? Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Perfeito? Então nós temos aquela ligação com Garrida, colorida, né? Que também Garrida é uma coisa bastante apresenta alegria, né? Que pode ser bastante vista, chamada Do que a Terra mais Garrida. Bem, os nossos campos, que são considerados lindos, eles possuem mais flores, mais vegetação, perfeito, do que a terra que possui mais vista, garrida. Ou seja, a nossa natureza, ela é muito propícia de cores, perfeito? E é bastante bela, até comparado com outras existentes. Aqueles bosques, nossas matas, eles possuem mais vida pululando, né? São muito mais belas. A nossa própria vida, dentro do teu seio, dentro do Brasil, apresenta mais amores. A vida é vivida com mais amor. Perfeitamente. Então, continuando aqui nossa representação, o patrimado idolatrado, salve, salve, a gente já falou anteriormente, né? E aqui nós temos Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o vernilouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Bem, essa parte aqui, o lábaro, na realidade é como se fosse uma bandeira, é aquele estandarte, né? Isso aí era usado na Roma antiga, né? E o nosso símbolo aqui, ele é repleto de estrelas, é bastante estrelada a nossa bandeira, né? Isso aqui pode representar o amor que vai durar por toda a eternidade. Esse verso, logicamente, nesse verso a gente sabe que há a inversão parnasiana, né? Porque esse lábaro que ostenta os estrelados, ele que deve ser um símbolo de amor eterno. Então todas essas estrelas, né, elas devem ser símbolo de amor eterno. Perfeito? Estrelado. E esse verde louro da flâmula, né? Flâmula é a própria bandeira. O louro, basicamente, a gente talvez possa comparar com aquele vegetal, né, existente, né? Que possui galhos e folhas, né? E era usado pelos imperadores romanos, né, para suas coroações, e dando a ideia de poder. A gente sabe, por exemplo, que o louro da bandeira ele pode simbolizar o poder do Brasil que venceu muitas guerras, né? Ou seja, batalhas difíceis, né? Então ele conseguiu essa independência nessas batalhas. Então, daquele momento em diante, se deseja paz, né? E que essa paz pode simbolizar a esperança e o progresso da nação. Mas, se ergues a justiça, a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Nem teme quem te adora a própria morte. Bem, um pau pesado pode ser simbolizado como uma clava, que é muito mais um pau com maior espessura, né? Em uma ponta do que na outra ponta. Ele era utilizado como armamento. Como armamento. Perfeito? Mas a gente sabe que o poeta sempre sonhou com a paz no futuro. Ele não quer guerras, não quer mais nenhum problema. Mas, aqui, essa parte do hino, se ele se ergue, se levanta, a clava forte da justiça, isto é, se o país tiver de lutar de novo contra alguma injustiça contra ele, o próprio brasileiro, todos os brasileiros, teus filhos farão isso. Eles não vão fugir à luta, eles vão estar lá na guerra pelo Brasil. Né? E normalmente quem te adora não teme
até a sua própria morte, porque os brasileiros gostam tanto de seu país que eles seriam realmente capazes de sacrificar suas próprias vidas em prol da nação. Então nós temos Terra Adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos teus, deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A gente já fez análise disso aqui na primeira parte aqui, né, do texto. Então, pessoal, basicamente era isso. Grato.